Como eu falei, essa apresentação vai ser gravada. O tema de hoje é infraestrutura como código com Terraform, o IAC, né? Infraestrutura como código, faz parte do nosso programa Desvendando o Google Cloud. Para quem não se inscreveu, ou tem interesse em se inscrever para as próximas sessões, basta entrar nesse link que eu mandei agora. A gente vem fazendo essas sessões aí desde o final de agosto, ainda vamos ter mais algumas 3 ou 4, mais 3 sessões além da de hoje. Eu sou o Vitor, sou gerente de marketing da Key Network. Está com a gente o Juliano Biner, que está totalmente diferente ali no vídeo, mas, enfim, é esse mesmo cara. Ele é cientista de dados, certificado como Cloud Architect and Data Engineer pelo Google Cloud. E tocador de guitarras, banjos e similares. Não, mas eu programo e trabalho com o Google melhor do que toco guitarra. Né? Que bom! A Key Network é especialista em facilitar a inovação na nuvem por meio de processos, tecnologia e pessoas. Nós temos mais de mil projetos de sucesso na área, tanto com o Google Cloud como com o Google Workspace. Aqui aparecem algumas das empresas para quem a gente já implementou projetos em diversos segmentos, como tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística, entre outros. Nós temos um portfólio completo de soluções e serviços cloud nas áreas de produtividade e segurança, com o Google Workspace, e modernização de infra e inteligência de dados, implementando o Google Cloud Platform, ou GCP. Aí eu passo a palavra aí para o Juliano, que vai falar sobre o tema de hoje. Vocês podem fazer perguntas aqui no chat ou na ferramenta de perguntas e respostas, que vão ser respondidas ao término da sessão. Tá, legal. Estou apresentando a minha tela inteira. Tá todo mundo conseguindo ver a tela aí, pessoal? Tá aparecendo, né? Tá. Então, tá legal. Então, essa é a agenda, né? De hoje. Eu gostaria de comunicar aí que, se quiser fazer qualquer pergunta no meio do caminho, pode fazer, é só parar, eu estou escutando, né? E a gente para e conversa, não tem nenhum problema. A visão que a gente vai dar hoje de infraestrutura as code é uma visão básica, né? Uma visão geral, onde a gente vai explicar como é que funciona, onde se aplica e como é que é o código, né? Os scripts de infraestrutura. E aí, no final, eu vou fazer uma demonstração, né? Uma demonstração simples de como funciona. Uma visão geral, né? A visão geral que eu gostaria de tratar é como que surgiu, né? Da onde que surgiu a infraestrutura como código, né? E o que é também, né? Esse IAC é de Infrastructure as Code. E, na verdade, não é algo muito complexo de se entender o seu conceito, né? Porque simplesmente são scripts, né? Coisas programadas em código, onde a gente executa esse código em algum ambiente e esse código gera infraestrutura virtual, como, por exemplo, máquinas virtuais, redes virtuais, bancos de dados, diretamente em algum ambiente de virtualização, né? Que não precisa necessariamente ser na nuvem, né? Pode ser conectado ao VMware, por exemplo, que é um ambiente de... Tem alguém, acho que está com o microfone aberto, gostaria de falar alguma coisa? Acho que tem um som aí, não sei. Vitor, tu pode dar uma checada, quem está com o microfone aberto, por favor, e Eu fechar? vejo, o meu próprio estava fechado porque está rolando uma obra aqui perto. Tá, é que Mas o meu estava fechado. Ah, beleza, obrigado. Então, não necessariamente na nuvem, né? Pode ser qualquer ambiente de virtualização, como KVM, VMware, que são também ambientes de... E, claro, nesse diagrama que eu coloquei o Terraform porque
essa apresentação ela está focada ao Terraform, entre aspas, né? A gente está focando aqui no Terraform porque a gente quer mostrar como que o Terraform funciona, mas, na verdade, ele é só um exemplo, né? Tem outras ferramentas também que eu vou citar essas ferramentas aí no decorrer da apresentação. E a principal motivação, né, da infraestrutura como código, claro, inicialmente é muito simples a gente pensar, né, que a principal motivação é justamente a possibilidade de existir um ambiente virtual, né, seja no cloud ou seja num ambiente virtual como VMware, né, ou um Hyper-V de virtualização, porque eu não consigo escrever, a gente não tem o gerador de matéria e materializador de estrutura da Star Trek Enterprise para gerar um servidor físico, né? A gente tem que ir lá na loja e comprar esse servidor e colocar os discos e trazer ele para o nosso data center, ligar os cabos nele e fazer isso tudo funcionar. Então, claro, isso antes da virtualização, isso não era possível. Com a virtualização, isso passou a ser possível, porque é simplesmente apertar a execução de um comando e a gente gera uma máquina virtual, gera uma rede, gera um banco de dados, né? E muitas outras coisas que o cloud e a virtualização nos oferece. Já existiam scripts de automatização de processos dentro de um ambiente físico já montado, como, por exemplo, fazer backups, restaurar banco de dados, né? Fazer dimensionamento de escala de aplicações, coisas desse tipo já existiam e foram evoluindo naturalmente até que a gente chegou agora num master aí, né, de como essa coisa funciona. E esse conceito de script, ele acaba surgindo naturalmente, porque os ambientes cloud, todos eles expõem APIs, né? Um desenvolvedor pode conectar com essa API, se autenticar, são APIs seguras, né? Autenticadas, com grupos de usuário, com sistema de autenticação, com permissionamento, com auditoria, né? Com compliance, e tudo aplicado, e essas coisas, naturalmente, um desenvolvedor se conecta com isso e consegue implementar a infraestrutura, não só a infraestrutura de corporativa, né, para a empresa trabalhar no seu dia a dia, como compartilhamento de arquivos e essas coisas, mas também infraestrutura de escala de desenvolvimento de aplicação, né, de disponibilização de aplicação. Algumas ferramentas, né, aí de infraestrutura como código, né, então, o que acontece que cada ferramenta tem a sua característica, né? Tem várias ferramentas hoje em dia que fazem isso. Então, a mais básica que a gente pode pensar de infraestrutura como código, né, é um script, ou seja, um arquivo de texto, né, com um script ali dentro, que tem um código, e esse código, então, executa e cria máquinas virtuais, cria redes, né, e cria todas essas coisas virtuais lá na nuvem ou em algum ambiente virtualizador. Mas, no entanto, a coisa vai se tornando mais complexa, porque às vezes a gente precisa gerenciar isso também, isso necessita algum tipo de gerenciamento. Por exemplo, eu vou criar uma máquina virtual, eu preciso criar outra máquina virtual, e aí já existe uma máquina virtual lá, aquela já tem uma função específica, não quero criar 3, quero só adicionar uma a mais, mas eu vou rodar o mesmo código, né, ou tenho que fazer manutenção em toda a minha infraestrutura. Então, essas ferramentas foram se desenvolvendo de tal maneira que se pudesse controlar esse tipo de coisa também. E aí a gente tem alguns players de mercado, né? Claro, o Terraform, que é o que a gente está falando hoje, mas o Google oferece algumas ferramentas que são nativas, né? Como o Cloud Deployment Manager, que ele também é uma ferramenta de infraestrutura como código já diretamente gerenciada dentro do Google. O Google também tem o Anthos, que é uma ferramenta também de gerenciamento de infraestrutura
caracterizado principalmente por ser multi-cloud e inclui capacidade, né, condições de também gerenciar a infraestrutura on-premises, né, conectada com ambientes virtualizados dentro da empresa, como VMware, por exemplo, que é bastante comum hoje em dia. Tem o Ansible, que é bastante famoso também, ele é promovido pela Red Hat, eu botei um chapéuzinho nele ali, do Red Hat. Tem o Puppet, que é uma empresa independente, são só os principais, existem muitos mais no mercado, né? Tem o Chef, que também é famoso, a própria API REST do GCP, porque o Google, né, GCP é Google Cloud Platform, o GCP oferece APIs REST diretamente conectadas que um desenvolvedor pode escrever um script em Python, ou em C# ou em Java, e conectar com essas APIs diretamente e implementar ele mesmo a sua plataforma. É o que fazem todos esses players, né? O Ansible, eles conectam, eles usam tudo que pode, né? Eles usam REST, usam linha de comando, usam outros tipos de integração, usam o próprio Terraform. O Terraform é uma ferramenta de script, que é o que a gente vai falar hoje. A gente escreve scripts em Terraform. Ele não é uma ferramenta como o Ansible, por exemplo, que é uma plataforma. O Ansible é um servidor, a gente instala ele em um servidor e ele tem uma série de scripts lá dentro e a gente gerencia a infraestrutura lá de dentro. Cloud Deployment é como se fosse um servidor, mas é lá no ambiente do Google, né? O Cloud SDK, que é bastante importante para a gente que trabalha bastante com o Google, né? O Cloud SDK, ele é um shell, né? Ele é uma linha de comando. São comandos de terminal que a gente escreve na nossa tela de terminal, tipo gcloud, compute, create instances, né? E ele cria as instâncias e faz as coisas por linha de comando também, que no meu caso, eu às vezes prefiro o Cloud SDK do que o próprio Terraform, dependendo da aplicação, né? E o próprio Terraform, então, que é o que a gente está falando hoje aí. Tem diferenças entre essas ferramentas, né? A principal diferença, além de serem ferramentas que são ferramentas, além do ambiente, né? A ferramenta que é instalada num servidor, ou que é a ferramenta que é de linha de comando, ou que é um script, que é executado localmente, ou que é executado remotamente, tem características aí na questão do paradigma de programação, né? Uma é declarativa, algumas são... A maioria implementa essas duas coisas hoje em dia, né? Mas são coisas que é bastante importante a gente grifar, porque elas dependem da aplicação que a gente está utilizando o código de infraestrutura ou o gerenciador de infraestrutura. A questão de ser um comando imperativo, onde a gente simplesmente diz, eu quero mais uma instância, né? Ou eu quero mais uma rede, eu quero mais um banco de dados e executo o comando, né? Por exemplo, o Cloud SDK, ele é imperativo, porque a gente não tem um controle de comparação daquilo que já existe, né? O Terraform, ele é declarativo, porque eu coloco todas as coisas como deveriam estar, ele é também declarativo, né? Ele também é imperativo. Mas na parte declarativa, eu digo como que a minha estrutura deve estar naquele momento, e quando eu dou um aplicar, ele deixa ela como eu deveria ter. Se tiver algo demais, ele apaga. Isso é configurável, né? Mas é o exemplo de declarativo, né? Então, vamos dizer, aonde que a gente pode... onde a gente se aplica, né? E por que a gente usa a infraestrutura como código. Eu coloquei essas duas imagens aí, essa do Disaster Recovery, em homenagem ao meu amigo Marquinhos, que está aqui presente, que é o cara aí do Disaster Recovery aí e tal, aqui da Key Network, o grande puxador da bandeira do Disaster Recovery, que é uma situação bastante importante para as empresas, que quando acontece alguma coisa e cai o sistema inteiro e cai a empresa inteira, a gente aperta o botão de Disaster Recovery e essas ferramentas, que são ferramentas de infraestrutura e gerenciamento de infraestrutura, criam
o ambiente inteiro, né, novamente em questão de minutos, né. Claro que se for um ambiente muito grande, espalhado enterprise em vários data centers, talvez demore mais do que alguns minutos, mas, né, mas é isso, é rápido. E uma parte bastante fundamental também na parte do ciclo de DevOps, que é para o pessoal aí que tem aplicação, né, e que desenvolve software e tem suas aplicações disponíveis para os seus usuários, né. Que é uma parte que a infraestrutura como código joga aí uma posição bastante importante nessas duas posições. Eu coloquei 3 principais aplicações, né, que são as 3 maiores raízes. Essas 3 raízes, elas se subdividem entre categorias e subcategorias debaixo de cada uma delas, né? A primeira delas é o deploy de infraestrutura, que é bastante usado na Key Network. Quando a gente tem um cliente novo, por exemplo, que está migrando a sua infraestrutura on-premises, né, de VMware, por exemplo, ou servidores físicos, e a gente está migrando para o cloud, e a gente faz scripts de deploy de infraestrutura, que é um script que ele é executado uma vez só, por exemplo, e nesse momento ele configura todo o projeto lá do GCP da maneira como a Key Network faz. Que a gente tem as nossas, a maneira, o nosso jeito de fazer cloud, né? E a gente já tem os nossos scripts e a gente já faz daquela forma ali, que é a maneira que a gente já evoluiu de acordo com a nossa experiência aí no dia a dia de clientes de vários tamanhos que a gente tem. Então, a gente já tem uma aplicação de política. Então, a gente tem já alguns scripts prontos, onde a gente só adapta e já cria esse ambiente inteiro para o cliente. E isso também pode ser usado não só nesse nível básico de criar um ambiente básico para um cliente novo, como também para criar máquinas virtuais, criar redes, né, criar discos, fazer instalação de sistemas operacionais, fazer instalação de aplicações, restauração de backup, políticas de segurança, atualizações de software, auditorias de segurança, comparações, inclusive extrair relatórios de auditorias de segurança, gerar logs de infraestrutura, que é a parte da empresa que é responsável pela gestão da infraestrutura propriamente dita. Em vez de entrar lá nas interfaces do Google Cloud e ficar dando checkboxes, né, tirando checkboxes para cá e criando coisas manualmente, usa scripts. Porque embora, vamos dizer assim, embora ao contrário daquilo que se possa pensar, a interface visual com o mouse, ela é mais lenta e ela é pior de trabalhar. Depois que um profissional de infraestrutura adquire prática e conhecimento com o terminal, com a tela preta, aquela, com os comandos e tal, a vida ali é mais fácil e mais rápida. Tem muito mais atalhos, além de ter muito mais aplicações e muito mais opções para a execução das coisas. Então, se a pessoa já pega essa prática, né, no dia a dia, de mexer no código, tal, ligar, tem os atalhos, aperta o tab, já tem os seus scripts prontos, o gerenciamento da infraestrutura, de uma infraestrutura grande, fica muito mais simples. Inclusive para instalação de antivírus, né, atualização de bancos de dados, ou backups, restauração, quando alguém apagou um arquivo que não devia ter apagado em algum momento, tem aquele arquivo no backup, e, enfim, várias coisas do dia a dia da infraestrutura. Plano de continuidade, a segunda, né? Essa aqui era a primeira, eu falei que eu ia falar de 3, né? Então, esta aqui é a segunda, que é o plano de continuidade e disaster recovery, né? O DR de disaster recovery, que é, basicamente, um conjunto de scripts que restaura o ambiente completo. Vamos dizer que
a empresa tem uma infraestrutura em um data center, por exemplo, do Google, né? Que o Google tem regiões e tem zonas, mas são diferentes data centers espalhados pelo mundo ou pelo país, né? A empresa pode ser multi-cloud, né? Pode ter coisas que usa no Google, porque está mais adaptada, coisas que usa na AWS, alguma parte on-premises, por exemplo, e uma arquitetura bastante híbrida. É possível que se faça um conjunto de scripts de disaster recovery, né? De infraestrutura como código, baseado em sistemas de gerenciamento de infraestrutura, onde esse sistema já leva em consideração backups que foram feitos, já leva em consideração infraestrutura virtual, inclusive on-premises, né, de VMware, por exemplo, ou KVM, em ambientes Linux, né, ou Unix. Também leva em consideração ambientes em outros clouds, como a AWS, ou Azure, ou DigitalOcean, e já leva em consideração tudo isso, e quando cai metade da infraestrutura da empresa, porque por um data center ou qualquer coisa, ou uma rede que pode ter acontecido, ou pode ter sofrido um ataque de vírus, por exemplo, ou alguém mal intencionado que foi demitido e ficou brabo, né? Ficou ofendido, né? Mas ele tem um arquivo de credenciais de algum lugar, e ele, então, com aquele arquivo, ele faz o login na infraestrutura e detona com tudo, né? O que tem que fazer nesse momento? Tem que derrubar o projeto inteiro, porque essa pessoa tem credenciais, a gente não tem tempo de descobrir, de investigar de onde veio naquele momento. A gente primeiro resolve, né, o problema, depois a gente investiga. Então, a gente tem condição de apertar o botão e restaurar toda a infraestrutura num projeto completamente novo, levando em consideração backups, levando em consideração políticas de segurança, levando em consideração o ambiente, né? Inclusive, se pegar fogo no data center interno e comprar um novo rack, né, de servidores VMware, por exemplo, os scripts podem ir lá, pegar as credenciais e já dimensionar e já criar toda a infraestrutura, inclusive mantendo os mesmos endereços IPs, mesmos nomes de servidor, mesmos tudo. E replico e cria esse ambiente inteiro. Importante, né, grifar que esse tipo de ambiente, ou esse tipo de prática, vamos dizer assim, requer manutenção, né? Requer que, claro, porque disaster recovery e backups não são importantes. O que é importante é, na verdade, eles funcionarem quando a gente precisa, né? O backup, o importante é restaurar ele e funcionar. Então, é necessário que se façam exercícios para esse tipo de coisa. Drills, né? Simulações de que a coisa está para manter sempre tudo documentado e também mantido, né? Com procedimentos de manutenção. Quando alguém cria uma máquina nova, né, tem que ser incluída no backup e nos scripts e gerenciamentos de disaster recovery. Isso é um assunto bastante longo, né, e bastante importante. E, claro, a terceira parte, que é mais a minha praia, no caso, que é a parte do DevOps, né, porque o meu DNA é de desenvolvedor e de bancos de dados, né. Eu trabalho com a infraestrutura também, mas a minha parte é mais voltada à infraestrutura de desenvolvimento, é o Ops do DevOps, né? Um resumo do que é DevOps, né? DevOps envolve desenvolvimento de aplicação, ou seja, existe uma aplicação com código sendo desenvolvido, há um time de desenvolvedores e de desenvolvimento desenvolvendo uma aplicação. Essa aplicação ela passa, obviamente, por um planejamento de suas funcionalidades, controles de tarefas, né, dos desenvolvedores e funcionalidades da aplicação que vão ser implementados a cada nova versão dessa aplicação, passa também por testar essa aplicação e publicar essa aplicação num ambiente de homologação e de testes e também fazer o deploy dessa aplicação para a produção e medir
o que está acontecendo com essa aplicação no quesito escala, número de usuários, erros e provisionamento, né, de crescimento em infraestrutura. E voltando novamente, então, ao planejamento, né, código, compilar e tudo mais. A parte onde as infraestruturas como código entram aqui no ciclo de DevOps é uma parte fundamental, porque o processo de deploy de uma aplicação em um ciclo de DevOps, ela depende bastante de ambientes de teste, ambientes de homologação e ambiente de produção, e também a divisão de tráfego, né, que tem para uma aplicação que tem 1 milhão de usuários, por exemplo, nesse momento, e entra uma versão nova. Nós não podemos simplesmente subir a versão e esse 1 milhão de usuários que está lá vai ficar. Então, se faz o deploy dessa versão, mas não se coloca essa versão em produção, e aí então se põe 1% do tráfego para essa versão, depois o 2% ou 50%, e se faz monitoramento para ver se não tem nada errado com essa versão e tudo mais. Então, existem basicamente 3 ambientes, né? 4, incluindo o ambiente de desenvolvimento. 5 com um ambiente de desenvolvimento local de cada desenvolvedor, né? Que também são replicados de tempos em tempos de acordo com o ambiente de produção, justamente para a parte de testes de deploy, para que não se tenha nenhum problema, né? Então, esses ambientes, eles podem envolver um ambiente de um App Runner, por exemplo, como é o caso do App Engine do Google, ou pode envolver um ambiente de máquinas virtuais, que estão em grupos, que tem balanceamentos de carga da aplicação na sua ponta, ou que é um ambiente de Kubernetes, ou, né, de microserviços, ou outro gerenciador, por exemplo, de microserviços, que é o Yarn, e chama-se Muse, que é um da Apache também, que também é um gerenciador de clusters de infraestrutura. Todos esses ambientes, eles disponibilizam APIs para deploy de infraestrutura. Então, quando a aplicação está nos seus estágios para montar a infraestrutura, e a gente precisa zerar a infraestrutura e montar uma estrutura completamente nova, fresquinha, para subir uma aplicação para ser homologada, por exemplo, ou para rodar testes automatizados, os gerenciadores de infraestrutura entram em cena para fazer esse tipo de construção. E, claro, esses mesmos scripts que podem ser utilizados, né, no gerenciamento de infraestrutura, na parte de produção, na parte de testes e nas partes de homologação, pode ser usado também em cada desenvolvedor individualmente para montar o seu ambiente, para entrar no novo sprint de desenvolvimento. Então, que é uma parte essencial, né, do ciclo de DevOps, a parte de infraestrutura como código, para poder refrescar esse ambiente. Outra coisa que a infraestrutura como código permite, no caso de desenvolvimento, é que consistência do ambiente, né? É uma coisa importante. Porque, por exemplo, a gente nem tem um ambiente, às vezes, que os desenvolvedores têm permissões para fazer várias coisas. E aí cria uma instância nova, cria um banco de dados novo, mexe no range de IPs da rede, porque ele quer fazer um teste com roteamento e tal, e tudo mais. Só que esse ambiente, ele é complexo, e às vezes ele é tão complexo que é mais fácil a gente ir lá e deletar e criar um projeto novo, do zero, e transferir a infraestrutura toda novamente. Então, nesse ponto também, a gente tem um script de infraestrutura que a gente vai lá, roda, e aí cria tudo de acordo como a gente provisiona, né? Inclusive fazendo manutenção da própria infraestrutura. Existem alguns, vamos dizer assim, claro, nem tudo são glórias, né? Em todos esses 3 casos aqui, são as principais, vamos dizer assim, raízes de aplicação desse tipo de tecnologia, desse tipo de técnica, né? Elas envolvem, nem tudo são flores, né? E a principal pedra no sapato, vamos dizer assim, é manutenção, porque os scripts de infraestrutura,
E os sistemas de gerenciamento de infraestrutura, eles devem estar sincronizados, né, com os ambientes, e isso exige manutenção, porque infraestrutura corporativa é viva. De aplicação, no caso do DevOps, nem sempre ela é viva, porque ela é consistente, mas uma infraestrutura corporativa, onde a gente tem um serviço de compartilhamento de arquivo, tem um ERP lá funcionando, tem sistemas de atendimento ao cliente de tickets, por exemplo, ou sistemas de telefone, de VoIP, né? E muitas vezes são compartilhados entre data centers diferentes, regiões diferentes, porque a empresa tem filiais, né, ou diferentes sedes. Então, para manter isso sempre atualizado, é mais recurso, né? A empresa tem que fornecer mais recurso para a área de manutenção de infraestrutura e backups, inclusive, do que normalmente faria com backups normais, porque, eu criei uma máquina nova, fiz um banco de dados novo, pode incluir esse arquivo aqui no backup? É o que a gente faz no dia a dia para o pessoal lá da infra, né? Fiz um novo, essa pastinha que eu fiz aqui agora está no backup, que é do CRM novo, que está vindo lá do time de auditoria, ou alguma coisa assim. Nesse caso aqui, não é assim simples. Ele, exige uma manutenção mais documentada, né, e seguindo alguns padrões aí, de repente, de compliance e de manuais, né, de manualização interna dentro do setor de TI da empresa, né. Esse é mas isso dá trabalho, mas tem pontos positivos, porque torna a coisa muito mais segura, muito mais mensurável, e os riscos de infraestrutura, aplicação e software, né, o gerenciamento disso se torna muito mais eficiente para controle, né, de contenciosos e contingências, né, que custam dinheiro dentro da empresa no acontecimento de um evento imprevisto. Inclusive na parte de segurança, na parte no caso de desenvolvedores, que muitas vezes têm permissões que pode pôr em risco, né, como no exemplo da pessoa que saiu da empresa aí, mala leite, como se diz aqui na Espanha. Beleza. Então, de todas essas ferramentas que a gente, na verdade, citou nessa parte aqui, a gente vai falar um pouco sobre o Terraform. O Terraform é uma ferramenta de script, né? É um código, né? É uma ferramenta de script, a gente escreve código, é um script. E o Terraform ele não é uma ferramenta open source, é uma empresa. Essa empresa tem seus produtos e tem uma camada, que é a camada free, né? Que é a camada free do Terraform. A camada free suporta algumas coisas, mas não suporta gerenciamento de times, por exemplo. Tem recursos aí das camadas que são pagas, né? E o nome dessa empresa é HashiCorp. É a empresa que faz o Terraform. E o Terraform ele meio que se tornou um padrão de mercado na parte de estrutura como código, mas também tem aí, claro, um conjunto de players e o próprio Cloud Deployment Manager, né, só que o Terraform definiu muitos padrões de código, muitos padrões de estrutura, de como a coisa funciona. E todas essas ferramentas de infraestrutura como código, funcionam baseado nas APIs REST e nos SDKs de cada player do mercado. Nos SDKs do Google, nos SDKs da Azure, do AWS, nos RESTs que são implementados aí, e nas permissões também. Depois, quando eu mostrar o meu código aí, vocês vão ver onde é que está essa parte. E eles, claro, vendem compatibilidade, né? Eles dizem, não, o nosso código ele é compatível. Eu escrevo ele para o Google, ele também é compatível com a AWS e tal. Claro que algumas mudanças dentro do código a gente tem que fazer, né? Não é assim simplesmente pegar de um e passar para o outro. No mínimo eu vou ter que dizer, né? AWS ou Google, né? Para que o código saiba aonde que eu estou aplicando a minha infraestrutura. Mas é mais do que isso, não é assim tão simples, mas ele é compatível. Inclusive, está aí o VMware aí,
Se coloca o logo do Kubernetes também, porque o Kubernetes ele é um sistema, para quem não sabe, o logo do Kubernetes é esse timão de navegação aqui. Ele é um sistema, o Kubernetes ele tem tomado bastante mercado na área de deploy de aplicação, e ele é praticamente um ecossistema sozinho, né? Por isso, embora ele seja um padrão aberto, bastante motivado e incentivado pelo Google, e bastante desenvolvido também pelo time do Google, mas ele é um ambiente aberto e ele tem comunidades aí externas, e inclusive o próprio ambiente Docker e outros players do mercado já estão implementando essa solução e já está bastante difundido, e então ele aparece aqui como um ecossistema aí sozinho. Tem ali o logotipo do Windows, né, do Azure e o AWS. E a instalação é necessário que se instale dentro claro, como ele é um script, ele vai rodar dentro de um ambiente, de um sistema operacional, né, de uma máquina, né, de um computador, pode ser uma máquina local, como eu vou rodar aqui daqui a pouco, vou mostrar para vocês. Pode ser um ambiente, uma máquina virtual em algum lugar. E ele é compatível aí com Windows, Mac e Linux, né? Com Unix também, porque o Mac é um Unix. Então, nós temos que instalar bibliotecas na nossa máquina, tem que instalar as bibliotecas, instalar os autocompletes de comando e coisas desse tipo, né? E pode também ser executado em containers e fazer parte de processos de build de aplicação. O processo de builds entra lá no nosso ciclo de DevOps, quando a gente faz um push de versão nova, né, de código para dentro do nosso código novo, a nova versão da nossa aplicação. Pode ter um gatilho inteligente que chama-se GitOps, lá dentro do Git, que executam comandos que vão fazer o deploy da nossa aplicação. E esses comandos são executados dentro de Dockers, na maioria das ferramentas de build, né? No Google é o Cloud Build o nome dessa ferramenta, mas existem aí um universo. Tem, acho que é o Jenkins também, o Jerkins, que é uma outra ferramenta também bastante famosa de deploy. Tem os pipelines lá do Azure, enfim, tem no próprio GitLab, que tem as pipelines do GitLab, que também são todas descendentes do mesmo tipo de sintaxe, e rodam dentro de containers. E o Terraform também pode rodar dentro desses containers aí para poder fazer atividades de provisionamento e deploy de infraestrutura para a aplicação rodar dentro dessa infraestrutura sem problema nenhum. E, inclusive, é bem rápido. Depende bastante da resposta do fornecedor de cloud, né, que está usando. O Google é um dos mais rápidos. Azure é mais lento. Para fazer deploy de máquina virtual Windows, por exemplo, é bem mais lento. Isso que é Microsoft ainda, né? É isso aí. O código que a gente tem dentro do Terraform é um script, né? Eu botei um exemplo aí, só para ter ideia de como funciona o script, né? É um script normal, é um arquivo .tf, tem dois tipos, se usa também o .tf JSON, que daí tem uma sintaxe de JSON. O que eu vou mostrar para vocês funcionando agora é o .tf. E é uma linguagem de script, né? Não é bem uma linguagem de programação, mas tem bastantes características de linguagem de programação, mas é um paradigma diferente, é um paradigma mais de infraestrutura. Mas a gente pode definir variáveis, né? E a gente pode definir módulos que podem ser utilizados em outros scripts. Por exemplo, a pessoa pode criar um módulo que cria um tipo específico de máquina virtual, por exemplo, com um servidor Windows e um SQL Server já Enterprise em cluster de alta disponibilidade. É o módulo que cria aquele node, né, do cluster. Então, às vezes, o cluster tem lá 2 nodes ou 3 nodes, que é o recomendado, mas a aplicação está crescendo e a gente precisa adicionar mais um node
né, mais um node de SQL Server, por exemplo. Então, a gente já tem um módulo pronto, e esse módulo adiciona mais um node, é só chamar esse módulo, incluir esse módulo no nosso script de infraestrutura, e o Terraform já vai cuidar disso, para a gente não precisar escrever novamente, né? Claro, tem características de linguagem de programação, mas é um script de infraestrutura, ele tem um paradigma aí diferente, né? Muito bem. Para quem é programador, né? Por exemplo, loop for, por exemplo, não existe. Não consegue fazer um loop while. Ao menos na última vez que eu olhei, né? Fazer um loop, por exemplo, ainda não tinha. A gente tem que criar um módulo e botar as máquinas que a gente quer, né? Beleza, beleza, beleza. Então, eu vou mostrar para vocês alguma coisa aqui, certo? É um código que eu fiz, que ele é bastante simples, que ele vai criar... Opa, ainda não é a hora das perguntas. O código que eu fiz, né, é um código bastante simples. O que vocês estão vendo aqui na minha tela é o código, né? Eu vou trabalhar com um projeto do GCP, que é este projeto aqui, que eu chamei de JBK Network IAC, que é para a palestra de hoje. Ele não tem nenhum recurso aqui, nessa, né? Não tem nenhuma máquina virtual, né? Não tem máquina virtual, também não tem rede, né? Não tem nada. Ó, tá vazio. Claro que eu já liguei algumas APIs antes aí, que é para hoje, porque se eu crio o projeto do zero, demora muito para ligar APIs, né? Então as APIs têm que estar ligadas. Dá para ligar as APIs pelo Terraform também, mas aqui eu já deixei elas ligadas, porque senão demoraria muito, né? Então aqui é um arquivo de variáveis, né? Pode ver que tem uma variável que eu criei aqui chamada zone, outra região, region, né? Project, com o nome do meu projeto. Aí agora vem aquilo que eu estava falando para vocês, eu tenho aqui um arquivo de credenciais, não vou clicar em cima dele para ele não aparecer as credenciais aqui na gravação, né, embora eu vou apagar esse projeto depois, vou desligar ele, mas eu não vou clicar em cima desse arquivo, mas esse arquivo é um arquivo de credenciais. Essas credenciais são geradas aqui em contas de serviço. Onde é que estão as minhas contas de serviço? Estarão por aqui. Né, eu criei uma chamada Terraform, e eu criei, então, um arquivo aqui, que é essa chave aqui, que é uma chave de permissões. É aqui onde entra aquela parte que eu falei, que essas ferramentas usam as APIs e os SDKs, né, dos fornecedores, né? Por isso que ele precisa dessa credencial aqui, porque ele vai chamar... Ele não faz mágica, né? Ele vai chamar as APIs da aplicação propriamente dita. Aqui, só para... Eu coloquei aqui essa tela aqui para a gente olhar, né, as diferenças, como tem aí, que o Terraform ele não é free, né? Ele tem a versão free, mas ele tem os produtos aqui também dele que são pagos, né? Então, tudo bem. Então, esse arquivo de credenciais que eu tenho aqui é esse arquivo lá que tem as minhas credenciais. Eu tenho um arquivo de variáveis, né? Onde eu defino algumas variáveis, poderia definir várias variáveis aqui, quantas eu quisesse, e aqui eu tenho um arquivo que gera a infraestrutura. Isso aqui é um módulo, né? Eu poderia ter vários módulos aqui, mas um módulo aqui no Terraform é definido simplesmente por uma pasta e os arquivos ali dentro, e aí isso pode ser importado, isso é visível. Então aqui eu defino que eu vou usar o Google, tem vários comandos aqui do Google, esse script vai criar um bucket, vai criar uma rede, vai atribuir uma subrede a essa rede, nesse range de IPs aqui, vai criar um Debian, um Debian virtual numa máquina do tipo aqui, e este código está comentado porque depois eu quero mostrar como isso funciona. O que eu tenho que fazer inicialmente aqui, né? Vamos ver aqui, eu botei a listinha de comandos aqui, só para mim não me esquecer, é minha cola, né? Vou ver se eu consigo fazer sem a cola, vamos ver. Ó, Terraform init, para mim iniciar o ambiente do Terraform.
Teoricamente, ele vai instalar as bibliotecas que ele precisa. Eu posso rodar aqui, se eu quiser, um validate, para validar o meu código, né? Se meu código está bom. Ele diz, sucesso, está tudo bem. Eu posso também perguntar para ele, o que ele vai fazer, que é o plan. Ele está me dizendo aqui, ele vai adicionar 4 coisas, não vai mudar nada e não vai destruir ninguém. Aqui ele está dizendo tudo que ele vai fazer aqui. Então, eu vou dizer para ele aqui, apply. Se eu rodar ele assim, com esse apply aqui, ele vai perguntar se eu quero. Vai me dizer, queres? Escreve yes. Eu posso tirar essa mensagem se eu colocar esse auto-approve aqui no final. Então, eu vou colocar que eu não quero que ele me pergunte nada, eu já sei o que ele vai fazer, para ele ir. Então, teoricamente, ele está começando a criar um ambiente. Então, se eu vir aqui no ambiente do GCP, por exemplo, em redes, né, que antes não tinha nada, já vai ter coisas que vão começar a aparecer aqui, tá aparecendo minha rede que eu acabei de criar, ele está também fazendo, acabou de criar essa daqui, agora ele vai começar a aparecer o Compute Engine aqui, né, que é essa VM que eu estou criando agora, ainda não está aqui, mas ela deve aparecer aqui dentro em breve. Vamos ver onde é que ele está aqui no meu log, ele está criando a instância lá, daqui a pouco ela vai aparecer ali, olha ali ela ali, Estamos criando aí. Então, imagina que tem aqui, né, um montão de Windows e máquinas e coisas, restaurando backups, as máquinas podem executar scripts de inicialização, podem restaurar de snapshots, pode restaurar de imagens já pré-criadas, enfim, tudo é configurável e pode tudo ser feito assim com um clicar de um botão, né? E aqui eu também criei um bucket aqui de transferência de dados, né? A pedido do meu amigo Marquinho, que está aqui presente. Então, agora, por exemplo, eu já tenho toda a infraestrutura criada. Eu quero adicionar uma máquina nova. Eu venho aqui no meu código, eu já tenho comentado aqui, né? Eu descomentar. Essa aqui é igual à máquina de cima, só que eu só dei, em vez de chamar Debian Image, eu chamei de Image 2, só para ter, mas é o mesmo, eu copiei, né? Eu vou salvar aqui. Se eu escrever um plan, né, aqui, ele vai dizer, ele vai verificar tudo que tem lá e vai dizer, tem uma nova aí para adicionar, que é aquela nova que eu botei ali, né? Aí se eu der o apply, ele não vai fazer as outras, né? Agora eu esqueci de botar o auto approve lá e ele está me perguntando yes, Ele vai aplicar e vai criar essa máquina virtual nova, aqui, nesse lugar aqui, né? Ainda ele está fazendo, essa aqui ele está só que, aí já criou a outra aqui também. Ele estava aqui com o ícone de feedback porque estava desatualizado, né? Agora vamos dizer que eu não preciso mais daquela primeira lá, essa daqui, por exemplo. Não precisa mais porque não precisa mais dela. Eu vou salvar aqui também, vou deixar só a segunda. Então, quando eu der um plan aqui, ele vai dizer que tem uma para destruir. Né? Uma para destruir. Ou seja, aquela não precisa mais. Então, eu vou dar um apply aqui, ele vai pedir o yes de novo aqui, porque eu não botei aquele lá. Aí ele vai apagar aquela máquina de lá. Essa primeira, né? Tá apagando ela aqui e vai deixar só a segunda. Então, assim se mantém a infraestrutura. E aí, claro, eu posso vir aqui, na verdade, né? E escrever aqui. Ele está criando ela ainda. Está demorando um pouquinho, né? Pá. Vamos ver a hora que ele vai terminar aqui. Claro, isso também serve para racionalizar custos também, né? Porque a gente pode apagar as máquinas virtuais como a gente quer, né? Pode apagar e ter isso e bem controlado também, que é o que eu vou fazer agora. Ele está demorando para responder aqui. Porque eu acabei de criar, descriei e criei, então ele se engasgou um pouco aí. Ele deve estar pensando agora, o que esse cara está querendo, né? Criando e descriando todo o tempo.
E a última coisa que eu ia mostrar é apertar justamente aqui o Destroy, que é... Eu vou abrir outro terminal enquanto ele faz isso. Vamos ver se ele vai fazer aqui. Terraform, que é Destroy. Esse aqui é um comando que vai destruir toda a... ele não vai me deixar fazer justamente porque tem outro aqui em execução, ó, que é um comando que vai destruir toda a infraestrutura que eu acabei de fazer. O Terraform mantém o histórico das coisas que ele fez nesses arquivos que ele criou aqui, ó, de state, de lock.info, por exemplo, né? E nessas bibliotecas aqui de hashes, ele mantém esse histórico aqui, ó, terminou. Então, agora eu vou dar um destroy, que é para destruir tudo que a gente fez agora, então ele vai simplesmente apagar com tudo. Né? Ele vai perguntar o yes. Essa máquina aqui, ele acabou de tirar ela, e a gente aqui, vou dar o yes aqui, e ele vai apagar a infraestrutura inteira, tudo aquilo que a gente fez. E era isso que eu tinha preparado para vocês hoje, né? Muito obrigado. Perguntas e respostas. É isso. Legal, aí. Juliano. Tem 2 comentários do Bruno, mas acho que não eram comentários sobre o que você estava apresentando, né? Ele colocou aqui que podia usar o ponto de vars também, a partir do 1.01 temos o for. Aonde que temos isso? Está no chat. Sim, também. Acho que era comentário sobre o que você estava apresentando. Né? Ah, sim, para fazer o for, né? O loop for, né? Beleza. Isso aí. Legal. Temos mais comentários, perguntas, dúvidas? Podemos falar, vocês tenham interesse em serem respondidas agora, nesses minutinhos que faltam? Eu queria convidar todos para conhecerem a nossa jornada de modernização de infra, por meio da qual vocês recebem serviços de mapeamento técnico e análise e orientação técnica para o GCP, seja para subir novos workloads, novos projetos, novos ambientes para o GCP, seja para otimizar o que você já tem no GCP, se for o caso. Então, você ganha serviços gratuitos da QI, dessa parte de análise e orientação, mapeamento técnico, e dependendo do projeto, a gente consegue até subsídios no design e implementação do projeto com o Google. Então, seria legal quem tiver interesse aí, acessar a nossa página para conhecer a nossa jornada de modernização de infra. E aqui também, nessa apresentação que vocês vão receber junto com a gravação, tem um link para o vídeo que para o evento que a gente fez agora no início do mês, chamado Futuro do Trabalho com o Google Workspace. Sei que não é o tema de importância para todo mundo que está aqui, mas pode ser que alguém tenha interesse em conhecer. O vídeo está nesse link aí que vocês vão receber. É uma apresentação feita pela Valéria, lá do Google Cloud. Então, acho que é isso, né, Juliano? Agradecemos aí a presença de todos. Muito obrigado. Tem uma perguntinha aqui do Bruno. Dependendo do tamanho do projeto, vocês conseguem subsídio para o POC? Sim. Depende do tamanho do projeto, depende. Você tem que realmente entrar em contato com a gente, Bruno, pelo contato@keynetwork.com.br ou no formulário do site. Aí a gente vai fazer uma sessão para entender o teu projeto especificamente, e aí também a gente vai verificar quais subsídios são possíveis da parte do Google. A QI já vai te dar alguns subsídios, já vai te dar alguns serviços gratuitos, você não vai ter custo nenhum inicialmente para fazer análise. E aí o subsídio para o POC normalmente é analisado após o primeiro entendimento do teu projeto. Tá bom? Entre em contato com a gente. Eu não sei se você está inscrito aqui, senão seria bom você entrar em contato com a gente para a gente marcar um horário, tá bom? Agradeço demais aí todos que estiveram com a gente até o final. Agradeço, Juliano, pela apresentação. E vamos que vamos. Na semana que vem a gente tem mais uma sessão falando sobre monitoramento do billing no Google Cloud. Isso aí é um assunto de relevância, de interesse. Muita gente quer saber como manter o billing no laço ali, na coleira. Tá bom? Valeu, gente. Brigadão.
Legal, obrigado.